Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Consigo, Júlio Vera Cruz Martins, gratos pela preferência que nos dá o dever de memória para preservar a história e a integridade do passado, uma das questões abordadas durante o Simpósio Internacional Memórias e Diálogos de Resistência em Tarrafal de Santiago, ocorrido nos passados dias 8 e 9, para assinalar os 50 anos da desativação do campo de concentração, para onde eram enviados, primeiro, os opositores ao regime fascista português e depois os militantes e ativistas das lutas de libertação nacional nas antigas colónias portuguesas, agora países independentes, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Mergulhamos nos registros do simpósio e vamos partilhar consigo uma seleção de depoimentos num painel moderado pela historiadora Antonieta Lopes. E mais à frente, e para fechar a edição do Raio X de hoje, junta-se a nós em direto a presidente do Instituto do Património Cultural, Samira Silva, que nos vai fazer o ponto da situação sobre as recomendações saídas do simpósio. Vamos então acompanhar largos extratos do simpósio que partilhamos consigo, uma seleção de depoimentos estritamente pessoais, nomeadamente de antigos presos políticos e também de um neto e bisneto, hoje um fotógrafo português famoso, renomado mesmo a nível mundial, neto e bisneto de um antigo preso político. Então vamos ouvir os depoimentos no painel moderado pela historiadora Antonieta Lopes. A ideia de partilha da memória como também uma oportunidade de educação. Nós vamos ter um momento que é de gente que participou ou que ouviu dizer a história. Eu sou Antonieta Lopes, sou professora de História, e a história começa, acima de tudo, por ser isso. É a primeira pessoa que fez um discurso que nós tomamos como história, dizia um grego, e ele dizia: eu vou contar o que eu vi ou me contaram. Portanto, por um lado, os testemunhos, o que se observou, mas também o que se ouviu contar. E com um objetivo muito claro, para que não se esqueça, para que as pessoas continuem a lembrar-se disso. A história continua a ter essa função. E a discussão entre se é memória e história, e como é que memória e história coexistem, convivem, se complementam ou não. E nós, também a memória, ela pode ser manipulada, também a história o pode ser. Então, quanto mais informações tivermos, quanto mais esclarecimentos, nós, de facto, estaremos a construir um futuro que será mais ético, mais justo, enfim, também que valorize mais este percurso de todos. Eu tenho o grato prazer de apresentar aqui o primeiro interveniente, o Sr. Embaixador Luís Fonseca, que é Luís de Matos Monteiro Fonseca. Nasceu a 17 de maio de 1947 em Santo Antão, é diplomata de carreira, militante do PAIGC desde os anos 60 em São Vicente, onde reside desde a infância. Ele envolveu-se na luta de libertação nacional, tendo sido preso várias vezes pela PIDE durante os anos 60 já. Encarcerado no Tarrafal aos 23 anos, integrou o primeiro grupo de presos políticos entre 69 e 73. Luís Fonseca descreve as condições desumanas e a violência que enfrentou, mas também destaca a solidariedade entre os presos e, após a sua libertação em 1973, defendeu a transformação do campo num museu vivo para lembrar a luta pela liberdade em Cabo Verde e noutras partes do mundo. Um significativo número de obras, estudos, ensaios e artigos, alguns contendo depoimentos de presos, têm sido publicados, o que representa um importante referencial para o conhecimento da realidade vivida pelos reclusos durante as diferentes fases de existência do campo. As narrativas individuais, minhas
ou de quaisquer outros antigos reclusos, colocam normalmente o acento nas experiências vividas dentro do campo, a descrição das condições, a enumeração dos métodos repressivos, a relação com as autoridades prisionais, etc. Porém, tenho a percepção de que escasseiam os trabalhos que se debruçam sobre como as prisões refletiram no seu tempo o estado da consciência reivindicativa da população e o seu nível de resistência à opressão reinante, assim como os sentimentos que ela nutria com relação aos presos. Foram aqui referidas algumas considerações a respeito da necessidade da preservação da memória, mas sobretudo a necessidade de evitarmos que ela seja alterada ou adulterada. Por vezes eu penso que essa adulteração acontece não tanto, embora exista também esse aspecto, não tanto deliberadamente, mas por omissão. E eu gostaria de me referir a dois aspectos relativamente anedóticos de que eu fui testemunha e que, de certa maneira, confirmam ou são exemplificativos do que eu acabo de dizer. O primeiro é quando eu fui preso, da última vez que eu fui preso em São Vicente, fui levado para a cadeia civil da Praia, onde passámos 2 anos antes de ser enviados para Tarrafal. Fui metido numa cela disciplinar. Depois de me fecharem a porta, fiz aquilo que todos os presos fazem, que é espreitar pela porta. E o interessante é que o que eu vi lá, vi uma gravação, uma inscrição, feita provavelmente com o garfo ou algo parecido, na porta de madeira, e dizia o seguinte: Agostinho Neto, preso político cabo-verdiano. Significa que eu estava encerrado na mesma cela em que Agostinho Neto tinha sido encerrado no princípio dos anos 60, quando ele foi preso e enviado de volta para Portugal. Por baixo dessa inscrição havia outra, e uma pessoa também que acredito toda a gente aqui conhece, dizia o seguinte: Arménio Vieira, preso político cabo-verdiano. Eu achei extremamente interessante aquilo, porque, bom, como a diferença nessa altura, a diferença era de 2 anos, talvez, porque o Agostinho Neto deve ter passado por lá nos anos em 60 ou 61, e o Arménio Vieira terá sido no ano seguinte. E eu, nessa altura, estava em 1967. A primeira ideia que me ocorreu, bom, eu vou escrever aqui em baixo também Luís Fonseca, preso político cabo-verdiano, mas depois eu desisti, porque, entretanto, chegou a polícia para me levar para interrogatório, de modo que eu já não tive possibilidade de colocar lá o meu nome. Tudo isso para dizer o seguinte: essa porta era um elemento extremamente interessante, por exemplo, para estar aqui neste museu. Mas o que aconteceu é que, uns anos depois da independência, a prisão foi deitada abaixo, no seu lugar foi construído um hotel, e ninguém se lembrou que havia lá um documento, considero um documento, que seria extremamente importante e bastante interessante para apresentar. O segundo episódio que eu gostaria de referir aqui, eu quero aqui esclarecer que eu não estou a fazer nenhuma crítica a ninguém, nem a nenhuma administração. Estou apenas a citar um facto real que aconteceu comigo. Isso foi há praticamente, precisamente 1 ano. Vieram do estrangeiro uns amigos visitar-nos e então decidimos, como eu estava na praia, decidi dar um passeio até o Tarrafal para mostrar a esses amigos o Tarrafal, o lugar onde eu tinha estado, e também lembrar aos meus netos do sítio onde o avô tinha estado há muito tempo. E nós chegamos aqui, entramos à entrada. Havia lá uma jovem que estava a controlar as entradas. Eu falei com ela, pedi-lhe que nos vendesse os bilhetes ou as entradas, não sei. E então perguntei-lhe assim, meio a brincar: não há desconto para os antigos presos? Ela olhou-me assim com um ar meio intrigado. Eu disse: não, eu sou o Luís Fonseca, sou um dos antigos presos políticos. Ela olhou para mim com um ar ainda mais incrédulo e disse-me: não, esse cá morre FEP.
Eu não estou a culpar a moça, não estou a culpar os serviços, estou apenas a relatar um facto que advém eu penso que a falta de qualquer coisa, quer dizer, a falta de algum empenho de fazer com que, quer dizer, que não haja apenas a narrativa, mas haja uma forma de fazer com que as pessoas se convençam de que isso é real. Quer dizer, nós, de facto, tivemos aqui, apesar de, neste momento, aparecer relativamente fresca, apesar da minha idade, mas que passei uns momentos relativamente difíceis. E não fui apenas eu, mas muitos outros, alguns não conseguiram sequer resistir. E isso é importante porque as pessoas precisam conhecer de facto a história. Na verdade, a história é objeto de manipulação política, toda a gente sabe, de sua utilização, mas obviamente que nós todos esperamos que os intelectuais, independentemente das suas opções políticas e ideológicas, coloquem aquele mínimo de seriedade e de objetividade no tratamento do facto histórico. Sobretudo porque, para evitar a tentação que muitas vezes existe, do meu ponto de vista, é que a história tem várias páginas, as páginas têm rodapés, mas por vezes apenas se citam os rodapés e as páginas ficam por ser entendidas. Eu acho que vou parar aqui para deixar também, eventualmente, porque eu abstive-me, como podem ter verificado, abstive-me de repetir aquilo que muitas vezes, já foi muitas vezes dito nas entrevistas, nos artigos, nas opiniões, porque eu penso que são factos que são conhecidos, mas estou absolutamente disponível para, infelizmente, meus outros camaradas não conseguiram estar aqui, ou não, por qualquer razão, não puderam vir aqui também trazer a sua contribuição, mas estou disponível para qualquer informação, aquilo que eu me lembre, que possa me interessar a esta distinta audiência. Mais uma vez, portanto, eu quero agradecer a vossa atenção e, se calhar, a vossa generosidade pela minha conversa. Muito obrigado. Embaixador Luís Fonseca, nós agradecemos pela generosidade desta partilha. Sabemos como isto é importante, sobretudo para os mais jovens. Então, queria muito saudar os estudantes da Universidade de Cabo Verde, os que vieram da praia, do curso de Relações Internacionais. Faço um sublinhado aqui para a Melissa Almeida, que nos trouxe um poema que ela escreveu, inspirada mesmo hoje, e queria a turma da FAED, de Santa Catarina, aos professores, aos nossos colegas e a todos, de facto, quero agradecer por estarem presentes e esperando que isto seja inspirador para todos e, sobretudo, possa exortar também à reflexão. Tenho também um muito grato prazer de convidar o senhor João Pina, que é fotógrafo e que certamente retomou esta tradição já da família de preservar e de divulgar. É uma contribuição fundamental quando nós podemos partilhar as memórias. Então, a partilha de memórias. De manhã, quando falaram nesta sala, a senhora representante da Embaixada de Portugal e da Cooperação Portuguesa, creio, falou do auditório como um lugar de transmissão de memórias. É importante nós podermos ouvir o que as pessoas têm para dizer. Isto era muito da nossa cultura, das pessoas se sentarem para ouvir. Isto é fundamental em toda a humanidade, poderem partilhar as experiências e partilhar a memória. Esses testemunhos são fundamentais. O senhor embaixador disse há bocado que as prisões também, o sistema de repressão, também traduz a ideia de que há uma resistência. Efetivamente é porque há uma resistência que progride, que a repressão se torna mais violenta, mais presente. E então nós podemos sempre ler nesse contraponto. Efetivamente é preciso continuar o combate e é preciso
continuá-lo de muitas formas, inclusivamente na passagem da palavra. Eu convido, por favor, a fazer uso da palavra. São as fotografias feitas nas lápides do campo de concentração, nas lápides do cemitério municipal do Tarrafal, onde até hoje se encontram as lápides dos presos os presos portugueses, é preciso reiterar isto, dos 32 presos portugueses que aqui morreram e cujas lápides, os corpos já lá não estão, mas as lápides encontram-se ali, infelizmente bastante ao abandono, e seria importante, na minha opinião, naturalmente, eu não estou a representar ninguém a não ser a minha própria opinião, mas seria importante, uma vez que estamos a resgatar este espaço enquanto espaço de memória, não nos esquecermos que apenas ali ao fundo estão 32 lápides com estes nomes, com estas feitas aqui no campo, e que são objetos preciosos e fundamentais para entender aquilo que hoje alguns tentam apagar, que é a memória da existência deste campo, que é a memória do Tarrafal, não enquanto, e eu chamo ao Tarrafal e sempre chamei um campo de concentração, e não vou perder, não é uma questão de perder, mas não vou gastar mais tempo a discutir sobre isso, porque já hoje de manhã, e de forma muito interessante, estivemos a ouvir sobre isso, mas existe esta tentativa, e o fascismo português foi muito claro ao tentar apagar a história, no momento em que este mesmo espaço onde nós estamos hoje, entre 1954, quando ele foi encerrado, e 1962, quando é reaberto, deixa de se chamar Colónia Penal do Tarrafal para se chamar Campo de Trabalho de Chombom. Portanto, é muito interessante esta história e a forma como a história nos é dada ou nos foi transmitida, sendo que o espaço é o mesmo, apenas lhes mudaram o nome. Isto em português tem uma expressão muito simples, chamado foi para inglês ver, que também está associada à história deste país, esta ideia de nós, quando Portugal decidiu oficialmente abolir a escravatura, mas era só em Portugal, era só na metrópole, porque no resto das colónias continuava a existir escravatura, mas para tentarmos evadir o embargo criado pelos ingleses para a compra de cacau em São Tomé, criou-se essa expressão de fazer as coisas assim, mudando o nome só para fingir que mudámos alguma coisa, e na verdade era só para o inglês ver, era só para enganar os ingleses. E portanto, para mim, enquanto cidadão preocupado com a história não só do meu país, mas com a história da humanidade, e que alguma dela de forma muito infeliz e não assumida pelo meu próprio país enquanto nação, o facto de termos escravizado 6 milhões de pessoas e as termos levado do continente africano para o continente americano de forma forçada, até hoje não ser uma política de Estado de Portugal enquanto preservação da memória, este espaço também representa isso. Representa Cabo Verde, uma nação crioula, um país incrível, mas que era o país de passagem, não era o país de passagem da costa africana para o Brasil, e que nós, para entendermos este espaço, também temos que entender isso, também temos que entender como é que este lugar surgiu e de que lugar é que isto foi criado. Portanto, para mim, enquanto alguém preocupado com a memória, eu parti para este projeto, que hoje se transforma em livro, enquanto uma memória familiar, naturalmente, e o livro é feito disso, começa com essas imagens da minha família direta e daquilo que eu considero a minha família alargada, porque, como a Antonieta mencionou, esta relação com as restantes famílias durou durante muito tempo e, portanto, eu considero essa é a família do Tarrafal. Mas depois também existe uma chave fundamental para contar esta história, que para mim é a história de Nha Beba e Nhô Papacho. Os que aqui estão connosco e estão do Tarrafal, não deve ser necessário explicar quem era Nha Beba e Nhô Papacho, mas Nha Beba foi a madrinha dos presos políticos neste campo, alojou as famílias que os vieram aqui visitar, começando pelos meus bisavós, mas também no período africano, as famílias dos angolanos que cá vieram ficaram alojadas em casa de Nha Beba, e são os pais de Lilica Papacho Boal, que creio que para os restantes cabo-verdianos saberão de quem é que eu estou a falar, mas para os que não são cabo-verdianos e estejam aqui connosco, Lilica, cria do Tarrafal, cresce à volta deste campo, porque os pais era quem suministravam ao campo os víveres para as refeições e suministravam aos presos as coisas necessárias que eles podiam comprar lá fora. E Lilica cresce, não dentro do campo, mas aqui à volta,
com as famílias dos guardas, e sendo ela uma menina curiosa, ia aprendendo com as famílias o que é que acontecia aqui dentro, e isto foi a tomada de consciência política da Lilica. Lilica é essa que, anos mais tarde, está em Portugal a estudar e faz parte da famosíssima fuga da Casa de Estudantes do Império, com então seu, creio que já marido, Manuel Boal, e fogem primeiro para Paris, depois para a RDA e depois para Conakry. E Lilica tem um papel absolutamente fundamental na história da libertação de Cabo Verde, tendo sido ela a diretora da escola piloto, a escola que treinava quadros e treinava os órfãos dos combatentes do PAIGC mortos pelas forças coloniais portuguesas. Portanto, é muito interessante, e eu acho que este espaço é o espaço correto para falar disso, que entendamos que, a partir deste pequenino ponto no mapa do mundo, que é o Tarrafal, também aqui surgiram contributos importantíssimos para a história da humanidade. Para a história da humanidade e para a história do humanismo, para a história da independência, para a história da democracia. E isso, para mim, é o que me leva, é o motor daquilo que me leva, enquanto fotógrafo, enquanto alguém que investiga a história, a ir buscar estes pequeninos exemplos. Então eu comecei com essa história da minha família alargada, de repente entendi o papel da segunda fase, que é absolutamente fundamental, em que 20 cabo-verdianos, 106 angolanos e 100 guineenses aqui estiveram presos, e quis também incluir essas partes da história. E tenho a felicidade de estar sentado com Luís Fonseca, que muito amavelmente me recebeu, e durante algumas horas estivemos a falar sobre a experiência dele, mas também outros presos aqui presentes e outros que aqui não estão. Infelizmente, James Caulfield faleceu a semana passada, mas foi um dos com quem eu falei, Gil Querido Varela, António Pedro da Rosa, Divo Macedo, Toco, enfim, vários outros com quem eu fui falando ao longo dos anos, para me contarem cada um a sua história, que nos ajuda a entender melhor os episódios que levaram aqui, ou que trouxeram aqui tanta gente. Mas eu também desafio, ou seja, digo o seguinte: este também foi um espaço, e este não só o Tarrafal como um todo, mas as prisões políticas, de uma enorme aprendizagem. E isto é alguma coisa que eu aprendi logo desde o meu primeiro livro, mas também neste último livro que eu fiz, que tem a ver com as pessoas que aqui estavam presas, não se deixavam prender, prendiam-lhes o corpo, não lhes prendiam a alma. E usaram, e o Luís é um exemplo disso, o tempo que aqui estiveram para ensinar e para aprender, e para ensinar e para aprender muito. Eu tenho um tio-avô que já faleceu, que passou muitos anos em Peniche, e que em Peniche aprendeu francês. O meu avô, que aqui esteve, eu estive a ler correspondência, e o livro tem uma parte dessa correspondência, recebia e fazia questão de distribuir naturalmente. Havia uma pequena biblioteca aqui dentro, recebiam livros e partilhavam o conhecimento. Ele queria aprender italiano, e então pedia um dicionário, e depois alguns jornais, algumas revistas, e esse conhecimento ia circulando. E o meu tio-avô, o meu tio Ilídio, em Peniche, ele era alguém que era um operário, tinha a 4ª classe, e em Peniche, após tantos anos presos, aprendeu francês. Portanto, as pessoas não se deixavam encerrar aqui. Este era o regime, encerrava-lhes os movimentos, mas não lhes encerrava o pensamento. Isso, para mim, é uma coisa muito importante. E depois há uma pequena... Eu escrevo no livro sobre isso, portanto, não estou a fazer nenhuma inconfidência, mas a história do Luís Fonseca e da prisão da cadeia central da Praia também tem uma particularidade interessante. É que, apesar de ele lá ter estado preso 2 anos, quase como José e a Virgem Maria, nasceu-lhe uma filha enquanto ele estava preso. Portanto, isto é uma espécie de passar a bola aqui de ping-pong para convidar o Luís a contar como é que esta vida existia. E claro que a vida dentro do campo e na cadeia central da Praia, calculo que fosse muito diferente, e é importante também frisar que há momentos muito diferentes na vida do campo. E isto é muito importante de frisar e de referir, entre 1936, quando o campo é aberto, até 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, o campo de concentração do Tarrafal sofreu momentos muito, muito, muito difíceis. A começar pelo simples facto que nós estamos aqui e estamos com as janelas abertas e com alguns ares condicionados ligados e estamos cheios de calor.
Imaginem só que há 80 anos atrás não existia água neste campo. A água tinha que ser trazida pelos presos com latas de 20 litros cada um às costas, de fora do campo, cerca de 1 quilómetro de onde nós estamos, e caminhavam até aqui. Portanto, o preso que ainda não estava doente era quem tinha incumbido a função de ir buscar água e trazê-la, que naturalmente desidratava mais do que a água que trazia. Portanto, isto era uma das várias formas de tortura permanente. A outra era a ideia de campo de trabalho. Aqui as ameias que nós estamos a ver à volta deste campo foram levantadas pelos presos que picavam pedra ali ao lado, ou entre o campo e o estádio, há uma pedreira de onde foram arrancadas as pedras para construir estas muralhas. Portanto, não é importante que nós tenhamos a consciência de que estamos aqui dentro, hoje, com a liberdade de podermos falar sobre isto e de estar em desacordo, mas perceber que o esforço que existiu aqui, o esforço de sangue, suor e lágrimas, como assim aconteceu, o período muito, muito duro foi este, entre 1936 e 1945. Foi citado aqui um diretor, que também era conhecido como Manuel dos Arames. Há vários outros, que todos eles quase todos eles eram muito ferozes, tinham um passado militar e achavam que isto era um campo militar. Essa equação começou-se a alterar em 1945, quando no fim da Segunda Guerra Mundial é enviado um novo diretor para este campo, que ele próprio era um capitão da PIDE, mas que era alguém que foi enviado, capitão Pratos da Silva, foi alguém enviado com uma preocupação de criar algumas melhorias na qualidade de vida dos presos, entre os quais a água, cujo Bento Gonçalves, secretário-geral do Partido Comunista, já tinha arranjado um sistema, que são os carris que vocês veem na entrada do campo. Esses carris vinham do poço até aqui, puxados a bois, precisamente que os homens não tivessem que trazer cada um uma lata de 20 litros de água, mas fossem trazendo os bois, um carro de bois, essa água. Enfim, ao longo dos anos as condições foram-se alterando, não diria que foram melhorando substancialmente, mas e isto é importante ir ao cemitério para entender isto. A última pessoa que morre neste campo, na fase portuguesa, acontece em 1948. Portanto, até 45 morreram a maioria dos 32 e depois, salvo erro, em 48 morrem mais 2 pessoas. Isto é um contexto importante para explicar como é que era possível, ou como é que foi possível dos meus bisavós cá virem em 1949 e 50. Não bastava terem dinheiro, não bastava terem conhecimentos, era também um momento em que as condições ou a ideia do campo se começou a abrir para que se tornasse isto um bocadinho menos pesado. E isto é a minha interpretação dos factos, foi em consequência disso que lhes foi dada a autorização para virem visitar o seu filho e para serem feitas estas fotografias. Enfim, tudo isto para dizer que hoje estamos em 2024, o mundo, não é preciso fazer grandes introduções, o mundo vive tempos complexos, mas tempos em que a palavra tarrafal quer dizer várias coisas, dependendo de onde é que nós somos, não é? Para mim, enquanto uma criança nascida em democracia, tarrafal significava, através da minha família, o lugar para onde foram enviadas tantas pessoas e em que algumas delas morreram, e é preciso também frisar que morreram aqui 32, mas no regresso a Portugal morreram muitas mais. Porque há muitas vezes casos como, por exemplo, o Hermínio Martins, é enviado para Portugal com uma tuberculose, portanto, era para não morrer no campo, foi enviado para Portugal e morreu em Portugal. Como eles, há vários outros casos. Portanto, essa contabilidade nunca foi feita para saber quantas vítimas reais o Tarrafal teve. Temos este número dos 32, mais os 2 angolanos, mais os 2 guineenses, que prefazem 36, mas o número é claramente superior. Nem que não tivesse, nem que não fosse, bastava alguém morrer aqui à guarda do Estado português, que isso em si já era um crime. Mas enfim. E enquanto nós estamos aqui a discutir esses crimes, existem, sobretudo em Portugal, apesar de eu não viver lá, é o meu país e é naquele que eu estou mais atento, pessoas que reclamam a memória do Tarrafal enquanto lugar para enviar as pessoas que nós não queremos lidar. E um deles não vale a pena citar o nome, mas é um dos líderes da extrema-direita em Portugal, que há uns meses, talvez um ano, criou um tweet, que agora se chama X, em que dizia que o Tarrafal deveria ser reaberto para enviar pessoas acusadas de pedofilia, por exemplo.
Portanto, é interessante como é que este espaço, que tem vários significados em Portugal, em Angola, na Guiné, em Cabo Verde, como sabemos, há 3 tarrafais. Este é o tarrafal que os portugueses conhecem, mas há o de São Nicolau e o de Santo Antão. E estas pequenas coisas têm significados diferentes. Eu termino o livro, uma das últimas imagens do livro é com uma fotografia de uma das iaces que fazem a Praia Tarrafal. E eu achei divertidíssimo quando cheguei cá pela primeira vez que havia uma dessas companhias de iaces que tinham à frente um símbolo que dizia I love Tarrafal. E para os cabo-verdianos isso é o mais normal, não é? Era uma forma de chamar a atenção para a carreira para Tarrafal. Para mim era estranhíssimo, tipo, como assim? I love Tarrafal. Mas claro, o significado para o cabo-verdiano de Tarrafal é aquela praia maravilhosa que está ali atrás, são estas pessoas incríveis, é a paródia, é o Santo Amaro, enfim, é toda esta convivência que aqui existe, no qual este campo está inserido, e é muito importante que tenhamos consciência e que preservamos isso. Portanto, quando falamos de memória e liberdade em memória, para mim, trata-se não só de falar deste momento que é fundamental, que conheçamos, enquanto este campo foi usado como campo de concentração para antifascistas e anticolonialistas, e ao mesmo tempo inseri-lo na história deste país, inseri-lo na história dos demais países que aqui estiveram representados e também inseri-lo no contexto paisagístico de onde nós estamos, do Tarrafal, do Chombom, da Serra da Malagueta, e entender porque é que Salazar manda construir aqui um campo. Enfim, este era o contributo que eu queria dar, mas acho que mais interessante do que eu falar é conversarmos todos. Nós agradecemos muito por esta participação que vem de longe no tempo, de mais longe no espaço, e nós vamos disponibilizar, portanto, reforçando tudo, a palavra, o lugar à palavra, a liberdade que devemos sempre preservar, que é preciso cuidar, a liberdade conquista-se, mas é preciso preservar, e é preciso no dia a dia consolidar, e com todos os gestos, com todas as gestas, com todo o tipo de atividades. Eu convido, Sr. António Pedro da Rosa, gostaríamos muito de vos ouvir. Eu queria saber 2 coisas assim. Quando não saí de praia para não ver para Tarrafal, não chega ali na sala, ali no gabinete de chefe de polícia e chefe de serviço de segurança do presídio. Então lá no ledo um documento que está falando coisa que não pode passar ali dentro. Se não infringe qualquer lei, coisa que não pode passar. Mas aquela coisa ficava só ali dentro. Por quê? Quando não chega na sala, não encontra Luís Fonseca, Lineu Miranda, Carlos Tavares, Jaime Scofield. Esses 4 não encontravam eles lá. Então, foi uma recepção e aliviando aquele peso que não pôde lá naquela sala da cidade. Então, agradecer, como que os outros acabam de falecer, mas agradecer Luís Fonseca, que foi também nossos professores, porque a história foi nossos professores, ali na sala, ele que tinha a escola, que vinha assim, com xeletra ali, fazer 4ª classe ali dentro. Ele que já tinha a 4ª classe, estuda 2º ano, mas que foi possível de fazer exame, porque ele na Tarrafal tinha ciclo preparatório, mas não continua a estudar. Luís Fonseca, além de foi um professor de nós, se não estou em erro, era professor de ciência, também de música. Nunca era tocador, porque nunca tinha ouvido musical. Se não tinha, não tinha alguma coisa. Mas mesmo assim, a influência, não compra violão, viola, pinhanete. Então, agradecer João de Pina, porque é uma coisa muito raro, um neto, para vir vasculhar a história de seu avô. É muito raro, porque hoje em dia, nem filho que você está buscando história de seu pai, que até chega para perguntar, papai, mas o que passa? Dão conta de quando vou nascer, o que é que vou achar? O que é que vou fazer? Para te chegar, ali. Portanto, João de Pina é um exemplo para que as juventudes
este negócio ali está levando. Fez pergunta a seus pais, fez pergunta a seus avós, tudo, história de seus pais. Porque a hora que sabe a história de seus pais, já sabe a história de um bocado de história de Cabo Verde. Naquele campo que nós teve ali, mesmo com pessoas que não falavam, mas que tinha escola, não prende com isso. Não prende com isso porque tinha escola de vida. Eles também passavam de maltratos, de patrão, de morgados, eles como rendeiros. Eles passavam história de administração. Porque, me lembra, minha pai era cabo-chefe, alguém tinha que registrar tudo limária que tinha. Porco, cachorro, vaca, burro, cabra, tudo. Tinha que ser registrado. Se que registrado, o que apanhar é de pegar multa ou é de tomar o limário. Tanto nos olha cozer e que os ventos de paz. Por isso que nós estamos uma juventude livre pergunta a seus pais, seus vidas, seus pais estão ensinados vida de seus avós, muito espaço também. Por isso que não te deixa ali e te agradecer Luís Fonseca mais um mês. Dentro desse dia, nós existe a inauguração de uma biblioteca de livros proibidos. Já não estava ali também. Não tínhamos uma biblioteca de livros proibidos. Luís Fonseca que falou, porque eram bibliotecas muito pequeninas, eram bibliotecas grandes, mas eram livros proibidos. E se saber, não está fechada porta, nem sol nunca está tomado. Muito agradecer mais uma vez Luís Fonseca e que os outros que estão ali, e aquela recepção que não teve durante dezembro, que não teve junto com isso. Muito obrigado. Obrigada, senhor Antônio Pedro Rosa. Meninos de Nhosobi nos pergunta, mãe, com o pai, com o dono, com a dona, com vizinhos, como é que se passava? É preciso perguntar. E ele rende homenagem aqui, que é um exemplo para os jovens, para saberem, que é perguntando, conhecendo a história dos pais e dos avós e de gente mais próxima e mais distante, conhecemos também a história de nós todos e do país. Eu vou convidar algumas pessoas que queiram fazer o uso da palavra, podem perguntar qualquer coisa. Já uma pergunta no ar. A meu nome é Antônio Dias Leger. A meu filho, Liduino Dias Leger, que foi guarda auxiliar ali na Campo de Trabalho. Campo de Trabalho não está trazendo para aí refeição. Então, me brincava ali dentro, ali tinha um preceito à frente de central lá, tinha aquela parte de estava só tropas graduados, ali dentro tinha aquela parte de baixo, tem aquela parte de riba que tinha presos, um lá tinha parte de presos comum, de luto comum, que é outro presos políticos, tinha lá onde está aquele posto sanitário, ali não tinha não está tratado ali, nós que filho guarda auxiliar e polícias. E enquanto ficamos trabalho cercado com terra em vez de parede, que tinha muro. Era terra. E na onde tem que as guaritas de cimento lá, era guarita de madeira que tinha. E a guarita de madeira ali. Então lembra um dia, uma minha pai vinha comigo sempre, ali fora, onde que lá do era o gabinete de diretor, de Dinho Fontes, lá do Ribe era a secretaria. Então, para Natal, não terá os que filhos de guarda auxiliar e polícia não terá brinquedo. Peças de fazer, não foi rota. Eu assisti, não lembro perfeitamente. Então, lá do baixo, era uma caserna de guardas auxiliares, da que se dormia. Bem ali com o pai, dormia com o pai, antes de noite, o pai vai trabalhar a posto, ali, naquela parte, ali baixo, ali. Quando o cor da noite em Cachal, não sei, não abre porta, não sei. Deus leva-me para na direção de onde está. Então, também para falar assim, quer ver lá? Eu falei, pumpa, para o pai, eu consigo para pumpa. E depois falou, mas poucos eu tenho agora noite. Então, bem subindo a tela na guarita, essa que escapote que tinha de baixo, eu me podia nele pôr deta lá. Portanto, minha pai nós éramos muito amigos, eu contava a memória de presos políticos que está passando ali dentro. Está torturado, maus tratos, está por
na frigideira, será garrafa de água como pão de 3 em 3 dias. Só contava muito que você está a fazer ali, que era mareado. Então, ele perfeitamente, e a granja nova, onde o preso estava cultivava para bem comer ali, estava apanhava água num carinho que está com arriba de aquele carinho de ferro ali, se apanhava. Portanto, a mim passo uns tempos ali, sinita com mais ou menos uma hora que era vivência. Minha pai, para aquilo que a Tensata contém, trata por presos ali, alguns presos direto, o que balel com convite que presos de Angola que estavam ali, convidaram a passar, junto com a Beba e outras pessoas a passar os tempos na Angola, lá, o que os presos que esteve ali. Portanto, não tem memória, de memória que esse tempo passaram uma dentro da escola, e esse é um herói na Midvera, porque se contribui também para a liberdade no nosso país e para a liberdade no mundo. Obrigada, Sr. António Leger. Dr. Arnaldo. Bom, para agradecer ao meu amigo e mestre Luís Fonseca, devo dizer que logo depois da independência tive o prazer de trabalhar com ele e de aprender muito. Ele ensinou-me as lides da política e da diplomacia. Foi com ele que eu acabei por fazer também alguma passagem na diplomacia cabo-verdiana. E continuou a ser meu mentor até ao fim, até como secretário executivo da CPLP, encontramos-nos em Lisboa e tivemos a oportunidade de cruzar. Portanto, agradecer isso, lembrar isto agora. Mas também agradecer ao João de Pina pelo livro, pelas fotografias e pelo trabalho, particularmente de uma forma particular o seguinte: nós estamos a fazer, sou da Câmara Municipal do Tarrafal e nós estamos neste momento a fazer uma intervenção no cemitério. Estamos a fazer uma casa de banho, deixa muita falta lá, já está quase feita. Estamos a fazer a iluminação, porque falta, e também queremos dar um jeito nas campas. Mas quando quisemos mexer nas campas tivemos um grande problema. Quem é que nos dizia se as campas estavam no sítio onde originalmente estavam? Reunimos gente aqui do Tarrafal mais antiga para nos dizer onde é que estavam as campas. E eles não conseguiam chegar a acordo. E é com as fotografias agora, que eu espreitei o livro há bocadinho, eu já percebi onde é que as campas estavam. E vamos poder finalmente avançar nesse aspecto, no trabalho de conseguir render uma homenagem justa a todos aqueles que lá estão. Fez-se a transladação em 1978, dos 32 que morreram aqui, portugueses que morreram aqui no Tarrafal, mas como imaginam, a transladação 40 anos depois, ou 50 anos depois, 40 anos depois já não era dos corpos, era um pouco da terra do sítio onde tinham sido enterrados. Em relação aos corpos dos 2 guineenses, estão claramente identificados, é no sítio onde foram feitos originalmente, aí não temos dúvida. Os angolanos, no Tarrafal. Um deles morreu na praia, portanto não está sepultado no Tarrafal, mas em relação aos portugueses nós tínhamos muita dúvida e as fotografias ajudaram-me imenso. A doutora Nélida Brito, por favor. O que o doutor Arnaldo disse a respeito dos corpos que foram transladados para Portugal em 1978, não é? Temos ainda os 2 presos, os 2 ex-presos que não foram transladados para Bissau, não é? Continuam cá e que normalmente quando falam deles, os colegas deles, lamentam muito de não terem sido transladados. Os outros 2 angolanos, um era da FNLA, Chipoia Magita, ele morreu na praia. O outro era o Beng, que morreu em Lisboa. Foi daqui muito doente e foi internado no Hospital Militar em Lisboa e então ele faleceu em Portugal. Essa situação de os guineenses não terem sido transladados. Bom, é como disse, já só existe a terra, mas o significado é grande. E se for possível, portanto, vamos continuar com eles aqui, sinalizando. A propósito da sinalização, o nosso embaixador Luís Fonseca lamenta não haver pelo menos a porta. E, por incrível que pareça, quando eu fiz a entrevista em 2019 ao Fonseca, ele disse-me, aqui ao lado é que nós estivemos presos durante 2 anos. E foi então quando ele me contou sobre
a escrita que ele encontrou do próprio Agostinho Neto, que nós sabemos que ele não veio para o Tarrafal, ele teve uma prisão aberta, ele ia para casa e depois ia primeiro esteve em Santo Antão, trabalhou e chegou à praia também, foi nessa situação, preso, mas de regime aberto. Há necessidade de nós fazermos a localização de todos os sítios, porque eu quando dou as minhas aulas e falo sobre, por exemplo, a delegacia da PIDE, onde é que ficava localizada? Aqui no Tarrafal, na praia, e em São Vicente eu já consegui localizar. Portanto, agora cabe, e eu tenho a certeza que o IPC vai cuidar disso, de nós pormos as placas. Há necessidade, já que não há a porta, essa porta toda gravada com o nome daqueles que passaram por lá, pelo menos para nós localizarmos com uma placa onde é que era a delegacia da PIDE, em Santa Catarina. As pessoas iam e ali é que eram interrogadas, não é? Antes de serem presas, de irem para a cadeia e depois teriam que vir para o campo. Portanto, eu gostaria, e quase todos nós gostaríamos, que tudo fosse sinalizado. Esta situação já foi reportada ao IPC, eu acho que depois haverá um tempo para nós podermos localizar. E a juventude, eu própria também não sei, só agora é que passei a saber onde é que ficava, portanto, a delegação da PIDE e a própria cadeia civil. Agradecemos, doutora Nélida. Aqui o Sr. doutor Luís Fonseca. Muito obrigado por essa última oportunidade, não é verdade? E que eu agradeço. Gostaria de chamar a atenção pelo seguinte: o colonialismo, o imperialismo tem diversas formas de se manifestar. Começa com a escravatura, passa pelo trabalho forçado, passa pelos dos contratados, no caso de Cabo Verde, dos contratados para São Tomé, e de diversas outras formas que inventam, têm também imaginação, para continuar a sua opressão, para continuar a garantir a subordinação dos povos que dominam. Portanto, eu penso que é bom que a apresentação desses exemplos, para que não nos levem a esquecer todo o passado, porque o que nós temos agora é uma evolução daquilo que se passou. E isso volta-nos, digamos, à questão da memória, da questão da história, da questão da deturpação da história, da manipulação do passado. E a esse respeito eu tenho mais uma anedota, mas que é algo que de facto aconteceu. Quando fui colocado como embaixador em Moscovo, foi numa altura, enfim, bastante que ficará sempre na história, porque foi quando eu lá cheguei, foi cerca de uma semana antes de prenderem o Gorbachev. Mas nessa altura já havia grandes discussões no seio daí da sociedade soviética, particularmente em Moscovo, e então uma vez aí em conversa com um amigo lá, ele disse-me uma frase que me pôs, que eu acabei por sorrir, mas que me fez refletir e que hoje, de novo, me faz pensar até que ponto é que, apesar da ironia, essa frase não pode ser aplicada nos nossos dias, aqui na nossa realidade. O que ele dizia era o seguinte: hoje em dia, o passado da União Soviética é altamente imprevisível. Eu fico com receio que cheguemos a um momento em que o passado de Cabo Verde também se torne imprevisível, porque aí estaremos, diria, em muitos maus lençóis. O João Pinto lançou aí uma provocação que eu vou responder sem problemas. Na verdade, os regimes ditatoriais, repressivos,
inicialmente eles têm alguma imaginação, mas essa imaginação esgota-se rapidamente. E então substituem a imaginação pela força. Pelo contrário, aqueles que resistem, eles têm também o dever de renovarem a sua imaginação e de vencerem a força pela imaginação. Porque que eu digo isso? É que quando fomos levados aí para a cadeia civil na praia, tínhamos que resistir, e resistir tínhamos de encontrar as saídas. Todos os presos, particularmente os presos políticos, têm essa obrigação de encontrar saídas para os problemas. E o que fizemos foi destacar o Carlos Santos, que é filho de um do carcereiro-chefe da cadeia, que nos conheceu, ainda ele era garotinho, inclusivamente ia-nos comprar cigarros. O pai dele, o Paulo Ferreira Santos, e o Fernando Tavares, que era o vice-carcereiro, acabaram por se render às nossas teses, digamos, acabaram por compreender por que razão é que lá estávamos presos. Isso repetiu-se aqui no campo do Tarrafal. Ali no campo dos angolanos eram os polícias portugueses da GNR, se não estou em erro, de Torres Novas, é que nos guardavam. E tinham uma atitude extremamente hostil e mesmo bruta relativamente a nós, mas quando fomos transferidos para aqui de castigo, encontramos os nossos conterrâneos que, melhor do que os portugueses, do que essa corporação fascista portuguesa que existia, foram capazes de entender por que razão é que aqui estávamos. E quando daqui saímos, de entre os guardas já tínhamos militantes do PIGC. Mas voltando à cadeia civil, acabamos por criar uma relação de tal forma de confiança com o Paulo e o Fernandinho que, a certa altura, acabamos por ficar praticamente os donos da cadeia. O nosso grupo controlava efetivamente a cadeia. Bom, isso passa-se também agora com os narcotraficantes, mas não confundam. Não é? Não confundam. De qualquer modo, o controle que nós tínhamos era de tal maneira que a organização local do PIGC, uma vez tinha dificuldades porque tinha recebido aí um grande número de panfletos da Suécia e estava com receio de que a PIDE conseguisse lá encontrá-los e tal. Então, numa conversa, eu suponho que era com o Orlindo Vicente, disse: estamos aí com uma data de panfletos, não sabemos onde é que os vamos guardar. Eu disse: não, isso é muito simples. Vamos guardar aqui, que é a primeira zona libertada de Cabo Verde, que era a nossa cela. Porque, de facto, nos controlávamos a cadeia. Eu não vou responder à pergunta do João Pinto, mas a partir daqui ele pode, enfim, a sua imaginação pode ajudar a responder. Eu quero agradecer todas essas referências. O crioulo gosta muito de larunjar, não é? Muito obrigado de qualquer maneira. Eu sei que é grande amizade, e uma amizade que se constrói ao longo dos anos. Agradecer aí as boas referências que vocês me fizeram. Mas eu sou um homem normal, sou como nós todos, e eu penso que eu não tenho a ousadia de dizer que, como Cabral disse, eu sou um simples africano. Eu sou um simples africano, de facto, não me comparando com ninguém, mas, no fundo, eu penso que se cada um cumprir o seu dever, se cada um fizer aquilo que está no seu alcance, e, sobretudo, se nós não nos dedicarmos a fazer mal a ninguém, eu acho que isso é importante, acabamos por cumprir, digamos, aquilo o mínimo que se espera do ser humano. E eu penso que, no fundo, é isso que nos caracteriza, que nos caracterizou, e já pelo resto da vida não há razão para que nós mudemos. Portanto, eu agradeço bastante o convite de novo, o acolhimento, as boas referências e a contribuição que todos deram
para esta sessão. Muito obrigado. Agradeço a participação de todos, destes testemunhos que aqui foram trazidos. Rendemos homenagem àqueles que foram evocados, aos que não foram, a Nhô Papacho, Nha Beba, a Dona Lirica Boal e toda a família de combatentes, às outras senhoras que estiveram na escola piloto e a todos os resistentes que em qualquer lugar do mundo lutam para que a liberdade seja efetiva, e a todos vós que certamente ireis passar a palavra e velar e zelar para que continuemos sempre livres com a mente. Os conferencistas participantes no Simpósio Internacional Memórias e Diálogos de Resistência em Tarrafal de Santiago também defendem que o ensino da história deve ser reforçada. É o caso do historiador Vítor Barros. Quando há um vazio, esse vazio é ocupado por qualquer negacionismo e revisionismo histórico. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que é preciso também uma educação histórica para as pessoas olharem para o passado de forma não instrumentalizada ou partidarizada, mas olhar para o passado de forma crítica. E olhar para o passado de forma crítica significa fazer um trabalho de memória. E fazer um trabalho de memória não é só recordar ou evocar datas comemorativas ou em momentos de efemérides, mas é um trabalho constante, um trabalho permanente e que deve passar por um conjunto de estruturas, de recursos, de políticas patrimoniais, de políticas educativas e de inserção de determinados assuntos no currículo para treinarmos a imaginação histórica e para treinarmos a forma como devemos lidar com determinados aspectos do passado. O historiador açoriano Pedro Pereira, com o tema da Terceira a Santiago, o jugo das prisões políticas insulares durante o Estado Novo, defende que deve ser salvaguardada a memória coletiva atlântica de Cabo Verde e Açores. Eu vim trazer esta abordagem histórica como ponto de partida para uma coisa muito importante, que é a memória coletiva que nos une, que une Cabo Verde e une os Açores com memória atlântica do peso do jugo que foi feito pelo Estado Novo em relação ao cidadão comum e em relação às pessoas que foram oprimidas pela ditadura de Salazar, pela ditadura do salazarismo, pela ditadura absolutista que ainda perdura entre nós. E então, se há mensagem que importa deixar para os mais jovens que nos vão ouvir, para os mais jovens que vão ouvir esta reportagem e para qualquer outra pessoa que ouça esta reportagem, é que o ódio não pode sair vencedor e nós temos que continuar a lutar para um futuro em colaboração, para um caminho conjunto, para a liberdade de todos os povos, para a emancipação de todas as pessoas. O Simpósio Internacional Memórias e Diálogos de Resistência em Tarrafal de Santiago decorreu nos passados dias 9 e 10 a concluir um vasto programa comemorativo dos 50 anos do encerramento do campo de concentração, logo depois do 25 de abril de 1974, também um simpósio que se enquadra perfeitamente no processo de candidatura do antigo campo de concentração a património mundial da Humanidade. Temos em linha agora a presidente do Instituto do Património Cultural, Samira Silva. Muito bom dia. Alô, sim, muito bom dia. Primeiro, agradeço-lhe por ter encontrado tempo para estar connosco. Há algumas pontas aqui que gostaríamos que nos ajudasse a esclarecer. Primeiro, a tal comissão que deve ser montada para tratar da candidatura do campo de concentração. Depois, a necessidade de sinalização daquilo que se considera ser também memória fora do campo de concentração. Neste momento, o que é que nos pode dizer? Muito bom dia, Sr. Júlio, agradeço a oportunidade e aproveito também para agradecer a forma muito diligente como a Rádio de Cabo Verde fez a cobertura deste importante encontro sobre os 50 anos do encerramento do campo de concentração do Tarrafal. De facto, este encontro permitiu-nos, primeiramente, ter mais informações sobre o processo da criação do campo, o funcionamento e as dinâmicas que devem ser imprimidos para a sua gestão, mas por outro lado também evidencia que existe um enorme caminho ainda a ser percorrido, tanto do ponto de vista da investigação que deve ser desencadeada para consolidar este processo da candidatura, mas também outras iniciativas que devem ser desenvolvidas com vista a uma efetiva apropriação
deste espaço enquanto um espaço patrimonial e que configura, digamos assim, um marco histórico não só para Cabo Verde, mas para todos os países que estão diretamente implicados na criação e no funcionamento do próprio espaço. Naturalmente, nós já socializamos as linhas gerais, digamos assim, do plano para a candidatura do Tarrafal, e o simpósio trouxe-nos também novos elementos que vão permitir redirecionar este plano ou ampliar as perspectivas deste plano, mas há no quadro deste plano um elemento que foi aqui tocado pelo senhor jornalista, que tem a ver com a criação da comissão. Naturalmente, uma candidatura a património mundial é um processo a partida e é inclusive uma exigência da Unesco, deve ser um processo participativo, ou seja, não é a entidade que responde pela implementação da convenção que vai esmiuçar, digamos assim, em termos de critérios, em termos de atributos, em termos do valor universal excepcional que o sítio deve ter para, digamos assim, constituir este dossiê e submeter à Unesco. Portanto, não existe nenhuma candidatura que vai neste sentido. Então, o que é que a Unesco orienta os Estados a fazerem neste processo é envolver todas as partes que, direta ou indiretamente, estão implicados neste sítio ou neste bem. E nós já temos uma proposta, digamos assim, de comissão. Da parte de Cabo Verde já temos a indicação de alguns elementos, de algumas instituições que deverão estar implicados efetivamente neste processo, mas como sabe, a candidatura do Tarrafal vai ser uma candidatura conjunta, porque a memória do sítio também está muito ligado com outros países, nomeadamente... Desde logo envolve Guiné-Bissau, Portugal e Angola, não é? Exatamente. Daí que não vai existir uma comissão, digamos assim, para cada um destes países, mas vai existir uma comissão de candidatura do campo de concentração do Tarrafal, em que vai integrar entidades e organizações de todos esses países. E dentro das comissões nós vamos ter comissões que são mais honoríficas e que vão, de alguma forma, apoiar o processo diplomático, digamos assim, para a concretização desta candidatura, que vai abordar e que vai, de alguma forma, não diria influenciar, mas que vai, de alguma forma, trabalhar junto dos países que fazem parte do Comitê do Património Mundial, e vamos ter outra comissão que é essencialmente científica e técnica e que deverá naturalmente integrar investigadores dos 4 países, vai implicar instituições académicas e universitárias dos 4 países e vai implicar também instituições relacionadas com a gestão e a proteção deste património, nomeadamente as congêneres do IPC em Portugal, Angola e... Aqui é preciso correr, andar depressa, não é? Porque tinha-me dito há dias, não sei, deve estar lembrada com certeza, que a candidatura deve ficar concluída em 2025, porque a partir de 2026 as regras mudam. Sim, exatamente. As regras da Unesco em relação à classificação dos sítios vai mudar, vai ser mais rígido, mais exigente e desde logo em relação à questão dos timings para a submissão das candidaturas. A partir de 2026 as candidaturas terão que levar 3 anos para a preparação e a maturação antes de serem submetidas à Unesco. Daí que nós estamos verdadeiramente comprometidos em trabalhar, em reunir todas as condições técnicas, financeiras, de mobilização e de engajamento das outras instituições para concluirmos o dossiê em 2025. E quando falo 2025, estou a falar dezembro de 2025, respeitando depois o tempo da entrega deste processo que é estabelecido pelas orientações técnicas para a implementação da convenção. Mas aqui há um elemento importante que eu gostaria
de ressaltar que este simpósio também não foi, digamos assim, e configurado no quadro da preparação desta candidatura, mas trouxe elementos excepcionais, tanto em termos das comunicações que foram feitas, e a partir dali seguramente que vamos extrair vários elementos que demonstram a existência de um valor universal excepcional deste sítio, não é? Que é um primeiro critério básico para a classificação como património mundial, mas veio também trazer informações muito válidas em relação a como nós podemos melhorar a gestão deste bem. Várias recomendações foram veiculadas, algumas inclusive passaram aqui durante a intervenção dos comunicadores que participaram no último dia, que tem a ver com a educação, não só através de ações de sensibilização, mas também através da melhoria, se calhar, da representação da história e da memória ligado a este marco histórico nos manuais escolares, mas também em programas extracurriculares que podem ser desenvolvidos entre o museu e a comunidade educativa, mas também a questão do envolvimento da população, que é também e que vai ser um elemento essencial, porque aqui convém chamar a atenção que a Unesco classifica os sítios na base dos critérios. O primeiro critério que eu disse tem a ver com a existência de um valor universal excepcional, e estes valores têm que estar assentes em atributos que podem ser tangíveis ou intangíveis. Bom, aqui em primeiro plano as populações os moradores das antigas residências dos trabalhadores do campo. Sim, nós temos a parte, digamos assim, fisicamente mais próxima e mais diretamente envolta a questão do funcionamento do campo, não é? Os moradores que estão lá neste momento, que de alguma forma apropriaram-se do espaço, mas contribuíram também à sua maneira para a preservação deste espaço, porque podemos pensar que, por exemplo, não estando lá as populações, este espaço já poderia ter sido ocupado de outra forma, por exemplo. Mas também temos a população do Tarrafal de uma forma mais generalizada, que é a população cuja memória, cuja existência, cujo entorno está muito relacionado com a existência deste campo de concentração do Tarrafal. E falou-se muito disto durante o simpósio. Quer dizer, o Tarrafal, quando pensamos o Tarrafal, não pensamos meramente na questão de um sítio turístico, pelas praias, pela beleza da paisagem, mas pelo marco extraordinário, excepcional da existência de um campo de concentração do Tarrafal. Portanto, toda a história do lugar está relacionada. E este facto deve ser apropriado pela sociedade no geral, pelas autoridades locais, pelas organizações, pelas entidades, e diria também a nível nacional e a nível internacional. Porque pretendem recolher diretamente a memória, não só a memória histórica, mas a memória atual de vários países. Então a questão desta apropriação é algo que deve ser contínuo e que deve estar, digamos assim, refletido não só naquele núcleo de moradores que estão ali à volta, mas de uma forma generalizada a nível nacional e a nível dos países que estão diretamente implicados neste sítio. Pretendem recolher depoimentos de moradores que eventualmente ainda tenham memória fresca sobre o campo de concentração em funcionamento? Sim, recolher memórias dos moradores. Por exemplo, durante o simpósio, houve um senhor que interveio, que era filho de um funcionário, que trouxe à memória, digamos assim, elementos muito relevantes e que às vezes passam despercebidos em relação ao funcionamento deste espaço. E, naturalmente, ainda existem várias outras individualidades no Tarrafal que poderão trazer elementos importantes para esse processo de candidatura e também da gestão do sítio, mas também a memória dos antigos presos políticos. Isto estou a falar, por exemplo, no aspecto imaterial dos atributos que deverão compor a candidatura, mas por outro lado temos
os atributos materiais. Temos o espaço físico do campo, mas, por exemplo, há dias um agente cultural do Tarrafal falava-me que existem vários outros elementos que foram utilizados no campo de concentração do Tarrafal que estão neste momento dispersos e que estão na posse de várias pessoas do Tarrafal. Falou-me, por exemplo, das panelas em que eram cozinhadas as comidas dos presos. E estes elementos são muito importantes para trazer à evidência aquilo que foi o funcionamento do campo de concentração do Tarrafal, mas que em algum momento também ajudam-nos a esmiuçar a história do lugar e de alguma forma combater, como se falou muito também durante o simpósio, a questão do negacionismo histórico que existe em relação ao espaço, ao seu funcionamento, à sua denominação. Portanto, todos esses elementos do ponto de vista material, mas depois também conjugadas com as recolhas das memórias, vão contribuir nesse sentido de detalharmos aquilo que foi realmente a história do campo de concentração do Tarrafal. Eu queria aproveitar a ocasião. Assisti à entrega dos prémios, não é? O concurso, dos prémios do concurso promovido pelo Instituto do Património Cultural. E o vencedor é um grupo de estudantes de São Miguel com um vídeo inteiramente produzido com recurso a telemóvel, captação, montagem. Não pretendem organizar concursos desse tipo noutras ilhas? Sim, naturalmente, este concurso, no quadro das celebrações, foram circunscritas às 13 escolas, digamos assim, dos municípios limítrofes, mas a ideia também é alargar esta possibilidade de trabalhar diretamente com as escolas e poder, de alguma forma, aproveitar do potencial das novas tecnologias. Por exemplo, o trabalho vencedor foi um trabalho excepcional em que os alunos fizeram a visita ao campo de concentração do Tarrafal, tiveram a estudar, digamos assim, a recolher informações sobre o espaço e depois entrevistaram um antigo preso político do Tarrafal, no caso de Calheta de São Miguel, para compor o seu trabalho. E a perspectiva que eles trouxeram foi muito inovador, porque assim, eles quiseram saber pelo próprio preso, no caso, como é que era estar no Tarrafal, como é que foi a vida no Tarrafal, como é que foi parar ao Tarrafal. E naturalmente isto configura também uma das recomendações que saiu inclusive no dia 8, que tinha a ver mais com a questão da literatura da resistência, mas em que foi recomendado que devem ser promovidas mais iniciativas a nível de concursos, a nível de editais, para aproveitar das novas tecnologias, para trazer a memória e para, de alguma forma, trazer a história do campo de concentração do Tarrafal de uma forma mais pedagógica para a nova geração, através de filmes, através de documentários, através de pequenos vídeos, através de poesia, portanto, vários suportes que poderão contribuir neste processo de sensibilização e de transmissão do valor deste sítio. Naturalmente que nós vamos trabalhar no quadro da candidatura, vão haver outros encontros em diferentes formatos, mas a questão de retomar estes editais, estes prémios, parece-nos uma excelente oportunidade para atingirmos um público-alvo de grande interesse, que é sobretudo a camada mais jovem. Bom, aqui agora há outros patrimónios de interesse, mesmo que não estejam em nenhum processo de candidatura a património da humanidade. Há vários patrimónios, há vários sítios em Cabo Verde de interesse histórico relevante. O Instituto tem margem suficiente para tratar dos outros patrimónios, dos outros sítios e dar a atenção ao processo de candidatura? Sim, naturalmente é um trabalho que vai exigir... Porque vocês têm outros programas, não é?
Sim, nós temos um programa, nós temos a nossa atribuição, digamos assim, balizada pelo nosso estatuto. Naturalmente, com uma candidatura, por exemplo, desta natureza, vai exigir também um esforço adicional em termos da equipa técnica, em termos dos recursos financeiros. Daí que vai existir esta comissão específica para trabalhar a candidatura do Tarrafal. E esta comissão não integra exclusivamente a capacidade técnica do IPC, mas há várias outras individualidades, investigadores que vão, e a academia, que vão participar deste processo. Agora, cada vez que nós trabalhamos a proteção de um sítio, em que vem, por exemplo, a evidência, a questão da candidatura ou do reforço da questão da sua gestão, naturalmente também se coloca esta preocupação em relação à capacidade da instituição se desdobrar em vários projetos. Mas, naturalmente, nós não trabalhamos de forma isolada. A questão do património da gestão do património está estatutariamente atribuída ao IPC, mas é um processo participativo. Várias outras instituições têm responsabilidades nesta matéria e, de alguma forma, têm estado a dar o seu contributo. Eu falo, naturalmente, da educação, falo da Comissão Nacional da Unesco, que, por exemplo, lançou um concurso sobre a questão do conhecimento do património imaterial em várias ilhas. Foi um evento também recente que trouxe esta pertinência desta abordagem, digamos assim, a partir das novas tecnologias. Mas temos também as câmaras municipais, várias instituições que de alguma forma têm interesse, que também nos seus estatutos têm essa responsabilidade e vão reforçar aquilo que o Instituto do Património Cultural faz. Agora, é claro que a candidatura do sítio a património da humanidade vai exigir um esforço excepcional, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista técnico. E aí sim, é este trabalho que vai ser evidenciado na proposta da constituição das comissões, que pode, portanto, dar lugar ao enquadramento de novos técnicos para reforçar a equipa atualmente existente. Só não me disse quando é que vai começar o processo de sinalização. Por exemplo, eu estou a ver aí onde existia a cadeia civil da praia. Deve existir uma placa, não é? Deve existir uma placa, não só aqui na praia, porque, repara, nós quando falamos da proteção de um sítio, não tá, no caso, por exemplo, específico do campo de concentração do Tarrafal, não podemos pensar somente no espaço intramuro em que funcionou a colónia penal, mas há vários outros sítios, há vários outros espaços que estão relacionados direta ou indiretamente a este sítio. E neste simpósio foram evidenciados vários locais que precisam, de alguma forma, estar sinalizados para se correlacionarem com o campo de concentração do Tarrafal. A delegação da PIDE em Santa Catarina, onde eram feitos os interrogatórios dos presos antes de irem para o campo de concentração do Tarrafal, em São Vicente, em Alto São Nicolau, aqui na praia, mais precisamente aqui no Platô, mas também a própria cadeia civil da praia, onde foram os presos estiveram algum tempo antes de irem para o Tarrafal. Todos esses espaços terão que ser devidamente sinalizados para nós podermos revitalizar a E esse processo começa quando? Não é um processo isolado. Este processo já posso lhe dizer que já começou, porque já há este levantamento feito em relação aos espaços. Agora nós temos que passar à segunda fase, que é de facto a concessão dos suportes para a sinalização destes espaços, mas posso lhe garantir que é algo que vai acontecer no quadro desta preparação da candidatura e também da conformação do processo de uma gestão do sítio de uma forma mais integrada possível. Samira Silva, presidente do Instituto do Património Cultural, nós agradecemos por ter estado connosco. Há um outro simpósio previsto ou não? Para o Tarrafal, especificamente? Sim.
Não, para o Tarrafal, no quadro da candidatura e do plano previsto para trabalhar este processo, vão haver vários outros encontros. Neste momento, eu não posso lhe especificar se será um simpósio, até porque este primeiro simpósio de Diálogos e Memórias de Resistência em Tarrafal de Santiago foi concebido com a ideia de alguma forma, de institucionalizar, mas também de fazer algo não pontualmente neste ciclo dos 50 anos, mas algo que pudesse ser também replicado anualmente ou bianualmente. Isto vai ser estudado. Mas no quadro deste processo da candidatura, naturalmente, vão haver outros encontros internacionais, vão haver outros encontros com as autoridades e com as entidades a nível nacional e com as comunidades, ou seja, em diferentes formatos, mas que de alguma forma vão contribuir para trazer à tona os elementos essenciais para se constituir um dossiê que seja sólido, que transmita a essência do lugar e que possa merecer, digamos assim, a validação por parte do Comitê do Património Mundial. Samira Silva, agradecimento hoje por ter estado conosco. Bom sábado. Muito obrigada, agradecemos a oportunidade e a pertinência desta manhã que retoma, digamos assim, as celebrações dos 50 anos do campo de concentração do Tarrafal. Muito obrigada. Agradecimentos nós. A edição de hoje do Raio-X, estamos a caminhar para o fim. Quis trazer, como trouxemos, e no mesmo formato, o encontro internacional que teve lugar, o encontro em que participaram os presidentes da República de Cabo Verde, de Angola, enviou um representante, o ministro de Defesa e dos combatentes, o presidente da Guiné-Bissau e o presidente português. Houve várias comunicações. Aquele encontro assinalou no próprio dia os 50 anos da libertação dos presos políticos. E este simpósio, promovido pelo Governo, Ministério da Cultura, Simpósio Internacional Memórias e Diálogos de Resistência em Tarrafal, assinalou os 50 anos da desativação, do encerramento definitivo do campo de concentração. Nós ficamos por aqui. Agradecimentos. Raio-X regressa no próximo sábado e em formato habitual. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.